Sejam todos bem-vindos e para começar esse nosso grande dia, eu quero chamar aqui o meu amigo Peter Melo, que vai iniciar esse dia com chave de ouro. Então sobe aqui no palco, grande Peter. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, muito bom estar aqui contigo mais uma vez. Vamos lá nessa Mais rodada uma aí. vez, isso mesmo. O Peter que está com a gente aí desde o início, né, Peter, trazendo sempre conteúdos de relevância. Hoje, nosso keynote de abertura para começar com chave de ouro, com muito conhecimento. E eu quero, assim, antes da gente começar oficialmente, eu quero fazer a pergunta padrão. Quem é Peter Melo? Olá, ok. Bom, Peter Melo, né? Gerente de projetos de coração. Hoje estou atuando como diretor de serviços na empresa Infotech. É um portfólio aí tremendo, 70 e poucos projetos aplicados aí nas empresas mais variadas. A gente vai falar sobre isso em seguida. E nessa construção dessa carreira, eu passei nesse mundo de voluntariado em gestão em projetos, estudei sobre os portfólios, participei dos eventos de construção desses guias de gestão em projeto, naveguei todas as ondas das certificações tradicionais, a onda do ágil, já trabalhei aí no apoio ao híbrido, toda essa parte aí a gente já passou também. Ano que vem eu faço 20 anos de certificação PMP, e 25 anos de carreira. Eu acho que esse aí é o resumo aí de Peter Mello. Maravilha, meu amigo, excelente, é sempre um grande prazer. A gente estava conversando aqui nos bastidores, antes da gente começar esse evento, que teremos aí depois umas novas ações que nós faremos para aprofundar mais muitos conteúdos, né? Peter, a sala é toda sua, vamos colocar aqui o seu material, e na sequência, gente, olha, já coloque as perguntas no chat, não deixa para o final, não. Teve dúvida durante a apresentação? Coloca a pergunta no chat, que no final a gente volta para responder, ok? Peter, a sala é Muito bom. sua, meu amigo. Gente, obrigado. Eu acho que aparecem uns chats aqui para mim, não sei. Eu tô vendo um private chat aqui, né? Qualquer coisa você me passa. Tá. Na medida que eu puder ir colocando no texto, eu vou adorar isso. Eu acho que o mais interativo que a gente conseguir, melhor. Eu hoje trabalho na Infotech, sou diretor de serviços com 6 gerentes de serviços trabalhando no nosso portfólio. Então, vou falar 1 minuto da empresa, porque a gente, né, tem esse momento de falar de quem nos patrocina também nesses eventos e tal. Mas o que acontece? O meu objetivo aqui é técnico, é falar realmente da importância da gestão de portfólio, onde é que ela se encaixa, por que a gente está cuidando disso e assim por diante. E o tema, quando eu falo aqui de portfólio, a gente adiciona ainda mais uma letrinha, né, mais aquelas siglas que algumas pessoas ainda não conhecem, que é o BPO, né, o Business Process Outsourcing, e ele, na realidade, nada mais é do que a evolução, o detalhamento, o quebra-cuca que hoje a gente tem na hora de prestar serviços a empresas terceirizadas, como terceiros, né? Mas ao invés da gente só ir lá e botar aquela pessoazinha que está fazendo aquele trabalho e cobrar pelaquela pessoa que está lá no teu cabide de pessoas, você na realidade tem que entender o negócio, tem que fazer a modelagem daquele serviço que você vai ser fornecedor, você tem que entender os gargalos, quais são os quantitativos necessários, e aí você provê o serviço e você cobra na evolução desse serviço, entregando através de pessoas, de inovação, de máquinas, de software, de melhoria de processos, etc., você entrega o resultado para o cliente final. Então, assim, a escala máxima da terceirização é o Business Process Outsourcing. A Infotech, então, é uma empresa sólida nessa área, com experiência em outsourcing de serviços para processos e pessoas. A gente trabalha com óleo e gás, trabalha na área de energia, a gente está com trabalhos iniciados muito legais na área de mineração e siderurgia e também no segmento de saneamento. Hoje, são 36 anos a empresa, vou fazer meu primeiro ano ainda, mas a empresa já tem 36 anos, são mais de 500 projetos realizados. Só este ano nós tivemos um crescimento enorme aí durante o processo de pandemia, saímos de 800 contratações para mais de 2.000, né? Naquela contramão do mundo parando, a gente estava ganhando velocidade. Então são mais de 2.000 colaboradores especialistas. Acabamos de fazer a nossa recertificação na gestão de qualidade, gestão de saúde, segurança ocupacional, né? E na gestão de meio ambiente. Então, a partir dessa estrutura, nós temos aí uma linha de serviços para atender vários
clientes, e a essência, né, o que nos move é trazer a solução para o cliente naquela rotina de trabalho que ele precisa ser executada por pessoas. Hoje, eu tenho que falar da minha equipe. Eu não consigo, eu, gerente de projetos, que estou elaborando uma evolução na minha carreira, dominando, então, o espaço da gestão de portfólio, preciso fazer a coordenação de 1 milhão de coisas para que os 70 projetos possam compartilhar recursos. Eu não posso deixar de fazer homenagem à minha super equipe, são realmente os meus atuais gerentes de projeto. Eu tenho ali o gerente de projeto na área de logística e supply, o Valdir, nós temos o gerente de serviço para fiscalização e segurança, que é o Leonardo, a gente tem uma dobradinha nos serviços marítimos com o Gledson e o Rodrigo, que é um mundo por si só, a área de marinharia, serviços de marinharia. Nós temos na engenharia e manutenção o Sávio, para a parte de gestão, informação e serviços de apoio administrativos, eu tenho a Tatiana, e eu trabalho também com serviços compartilhados, aí eu tenho a minha super Carol, nossa coordenadora de serviços compartilhados, e mais adiante estamos ainda trazendo uma especialidade agora, está entrando aí nas nossas torres a área de consultoria em gestão de processos e projetos, com a Nise, que em outra oportunidade eu vou apresentar. Vou passar muito rápido aqui. Trabalhamos então em logística, segurança de trabalho, serviços marítimos, a engenharia de manutenção. É bom entender assim, esse escopo dos produtos para vocês depois dizerem, poxa, olha, nesse cenário, nesse outro, como é que você faz o portfólio e tal, né? Então aí fica legal a gente trazer algum contexto aí do mundo prático. Serviços especializados em saneamento, né? Entra serviços técnicos comerciais, gestão de ativo, a gente faz planejamento de parada, na parte de logística a gente faz diligenciamento de fornecedores, é um mundo. Na gestão de informação, fiscalização de contratos e serviços, aí até temos a entrega de pessoa por pessoa mesmo. Ó, você vai lá, contrata, precisa de uma posição aqui para um especialista, né? A gente vai trabalhar ali com um gerente de escritório de projeto, a gente vai trabalhar com engenheiro, a gente vai trabalhar com alguma área especializada onde a gente vai usar a nossa super e grande equipe de recursos humanos. Aí hoje a gente bota quase 200 pessoas por mês em novos projetos, né? Então a gente tem que estar nessa dinâmica aí de encontrar as pessoas certas para os projetos certos e tal, e isso às vezes é muito interessante para o cliente também na entrega. Temos ainda a área de serviços especializados em energia e os projetos customizados que a gente vai trabalhar com cada tipo de cliente. Uma lista aqui de clientes assim muito rápido. Se a gente estivesse nos Estados Unidos, a gente diria atendemos os Fortune 10, né, do Brasil, área de óleo e gás, como eu já falei, né, eletricidade e assim por diante. E aí vamos entrar na parte que eu gosto, né, que é falar de técnicas, é falar do dia a dia, falar de como você tem que se transformar e se criar enquanto gestor, né, para você então poder entregar valor. E por isso que eu tenho assim paixão pelo evento do CONAGP, porque o CONAGP não foi assim, uma associação internacional feita de pessoas que eu ainda nem conheço, que tem uma estrutura tal, que está vendendo serviço A, B, C ou D, que então se junta e aí vão botar algumas pessoas lá para fazer apresentações. Não, o CONAGP, ela é assim, fruto do coração mesmo do nosso Drummond, né, naquela pegada de sou professor, vamos crescer junto, precisamos entender. Cara, os eventos de gestão em projeto estão meio assim deslocados da aproximação com o estudante, como é que a gente abre esse leque, como é que a gente se aproxima de mais pessoas, e aí ele começou a construir então a ideia do CONAGP, EAD, online, numa época que ninguém falava de eventos online, né? Então teve o primeiro CONAGP, o segundo, ele foi ganhando essa experiência e tal. Hoje ele dá suporte tecnológico, inclusive, para eventos internacionais de outras instituições, mas a essência do CONAGP é a gente trazer aprendizado para colegas de trabalho, para estudantes, para aquelas pessoas que querem crescer na carreira, e aí vamos ver se eu consigo contribuir aqui nesse processo para vocês. Ao falar então do Business Process Outsourcing, portfólio, né, eu tenho que falar de benefícios da gestão de portfólio. E na minha pegada de ser provocador, eu trouxe um texto tirado do material da Microsoft, onde eles dizem, olha, o benefício-chave da gestão em portfólio é agilizar o entendimento e revisão de propostas do projeto ou portfólio, ou seja, trabalhar ali naquela seleção, naquela integração, entender quem que está onde e tal. É o de maximizar o investimento em projetos para pegar os projetos de maior valor. Medir o impacto daqueles projetos que estão chegando no portfólio.
balancear todo esse esforço dos recursos para que a gente possa, então, estabelecer uma relação entre capacidade e disponibilidade e entrega, né? E, no momento final, selecionar o projeto certo, para o momento certo, e que se torna um elemento crítico. Então, esse paper está corretíssimo, a ideia é essa, eles têm uma ferramenta que vai apoiar alguns elementos característicos de gestão de portfólio, mas eu quero fazer aquela provocação. A gente tem que ir além dos grandes painéis, a gente tem que ir além do data analysis, a gente tem que ir além da área da colaboração e da área de entender números e gráficos e tal. A gente tem que conseguir criar cronogramas onde a gente caracteriza aquilo que vai ser entregue para o cliente, no formato que vai ser criado, no detalhamento daquilo que precisa ser fornecido, e entender onde estão gargalos efetivos de aplicação de recursos, onde pessoas podem eventualmente terem ganho de produtividade por uma inovação, uma nova ferramenta, uma solução tecnológica que é implementada no cliente, aonde a solução substitui e só é controlada pela equipe, como é agora um super projeto que nós estamos trabalhando aí para fazer entrega de serviços de distribuição de pessoas ao longo de vários estados do Brasil, são mais de 40 mil movimentações de pessoas, onde a gente tem que entender qual é o veículo que está saindo para onde, se é uma van, se é um ônibus, se o ônibus pode ser substituído por 2 vans e ter uma economia, se o motorista lá na ponta ele está com a documentação dele em dia, se numa curva o cara fez uma acelerada um pouco mais rápida. Então, a gente está lá num centro de controle para examinar toda a logística de aproximação dos veículos, das pessoas, para fazer essa movimentação entre os dezenas de escritórios dessa grande empresa, para que no final das contas essas pessoas possam ser movimentadas e trabalharem, saírem de suas casas, chegarem nas usinas, saírem das casas, chegarem nos escritórios com segurança e tal. Então, ali a gente tem equipes operacionais lidando com o dia a dia do que está acontecendo com o serviço, nós temos implementação de soluções e tal. Então, tudo isso significa o quê? Um projeto elaborado desde a largada, com entendimento das entregas de valor para o cliente e assim por diante. E aí eu vou para o benefício de gestão do portfólio na visão do PMI, né? Que é o quê? Eu entender a visão, a missão da minha empresa, eu perceber qual é a estratégia, os objetivos organizacionais e conseguir descer toda essa demanda para uma gestão de portfólio que vai cuidar de tudo isso. Então, segundo o PMI, a gente vai estabelecer condição básica para transformar visão, missão, estratégia, organização e valor através do gerenciamento de portfólio. E nós vamos, então, suportar até a gestão operacional, tá? Então, o portfólio segura tanto o lado operacional quanto de novos projetos. E eu vou ter que alinhar a aplicação, que está aqui embaixo, aqui nessa barrinha de cinza, Organization Resources, né? Eu vou alinhar a aplicação desses recursos àquelas necessidades desse meu portfólio. Para isso, então, aí pegar um exemplo aqui, inclusive isso, quem quiser depois me mandar um e-mail, pedir um material adicional e tal, esse primeiro slide aqui eu tirei de um evento preparado para o Paquistão, é só uma palhinha, só para lembrar que o assunto existia, onde se falava da necessidade de se cuidar de grandes obras que eram tão grandes que se tornavam grandes empresas. Essas empresas tinham vários outros projetos agregados, então, e aí a gente pega a essência de portfólio. Toda empresa nasce com um portfólio. O portfólio pode ser mais técnico, o portfólio pode ser mais de negócio, o portfólio pode ser uma mistura, ele pode ser segmentação de itens. Né? O portfólio da Infotec, nós temos 6 grandes áreas de atendimento. Né? Então, a gente pega o que tem que ser construído para aquela empresa e a gente particiona em elementos que vão ter que ser controlados para a gente ter uma melhor gestão. E nessa apresentação lá do Paquistão, a gente falou então de uma empresa que queria liderar o mercado de energia solar. Ela entrava comprando um projeto chamado Solar Project, mas esse projeto por si só era um portfólio. Por quê? Porque dentro dele, saindo do nível estratégico e do nível tático, eles tinham que entregar uma série de projetos de construção de sistemas de produção de energia. E aí então estamos falando de projetos CAPEX, né? Aqueles que você faz a despesa capital, né? Ele representa um investimento ou desembolso em bens de capital, e eles são então utilizados na produção de outros itens, como equipamento, material de construção, a entrega de uma usina inteira que vai operar depois, né? Então esses são os projetos CAPEX, e ao mesmo tempo essa empresa também tinha que rodar projetos OPEX, ou seja,
se preparar para operar. Antes de operar, antes de entrar naquela rotina do dia a dia, ela tem que, então, construir projetos do tipo OPEX, onde ele vai começar a fazer um entendimento de como ele vai gastar essas despesas operacionais, mas ele continua, no primeiro momento, continua inclusive sendo ainda um CAPEX, porque ele vai se preparar para operacionalizar. Então, naquela apresentação, a gente quebrava em projetos de venda de energia que depois viram operação de venda. E nós tínhamos projeto de construção de usinas, e essa construção de usinas é que vai dar um grande investimento. E aí, em cima da experiência do PMI, e falando de benefícios, o que se percebeu então? Que as empresas que entendem o porquê fazer gestão de benefícios em portfólio, elas economizam uma fortuna em relação àquelas empresas que pegam os diversos projetos e empacotam dentro de um conjunto de itens e jogam lá numa ferramenta para chamar de portfólio. Então, quando você entende como é o gerenciamento de benefício, como você trabalha a questão de aplicação dos seus recursos, você vai sair de uma situação onde você gasta, nesses números mágicos, né, que a gente vê do PMI, 166 milhões são gastos para cada bilhão de investimento, quando você roda portfólio de projetos onde você não tem percepção de benefícios, onde você não entende exatamente onde entregar valor. E se você se prepara para isso, se você organiza o seu portfólio para entregar o valor final ao teu cliente, você pode reduzir esse desperdício de 166 milhões para 54 milhões para cada 1 bilhão, que é esse quadrinho verde aí. Então, tem um trabalho sobre esse portfólio, que já foi apresentado uma vez, tem um trabalho sobre benefícios, que foi apresentado. Aí eu fui juntando essas pecinhas, esse Frankenstein aqui, para provocar vocês, a gente entender a complexidade que é a gestão de portfólio, como que ela é um momento de crescimento na estruturação da sua carreira e assim por diante. Nesse projeto, então, né, abrindo a parte do CAPEX, tinha lá o exemplo de uma power plant, né, uma área de entrega daquele sistema de energia, e esse projeto se dividia em subprojetos, um para fazer a parte de equipamentos solares, o outro para fazer a transformação de energia. Então, toda essa decomposição, a gente vai saindo do nível estratégico para o nível tático, para o nível operacional, tem a operação do dia a dia, tem a operação dentro do projeto, porque todo projeto é um processo, né? É um processo finito, mas é um processo, né? E aí a gente, nessa evolução, a gente tem que entender o princípio de valor que eu vou entregar para o cliente. O valor tem que ser o benefício, tem que ser o conjunto de coisas que eu estou prestando para ele, os serviços que eu entrego, o sistema que está rodando, o power plant que foi colocado e tal, mas se eu fizer tudo isso e gastar mais do que eu estou entregando, eu não gerei valor, eu gerei um desbenefício, eu gerei um prejuízo para a empresa. Então, o valor se cria entendendo o benefício que se deve entregar nos seus itens do seu portfólio e coordenando a gestão do custo para que ela tenha essa conta legal aí entre valor vai ser o resultado então final entre o benefício menos esse custo. Saindo desse mundo, então, daquele exemplo, né, daquele trabalho que eu falei maior e tal, a gente vai ter outras oportunidades para falar dele. A gente hoje sabe que a cada ano os projetos eles ficam mais interdependentes, eles ficam mais complexos. A gente começa a ter que integrar, inclusive, técnicas lá, né? Tem um agilista de um lado, tem o tradicional do outro, os projetos têm pedaço que só vai funcionar mesmo aplicando técnicas mais tradicionais, outro com técnicas mais ágeis e tal, você tem que integrar tudo isso, aí vem o lado híbrido da coisa e tal. Então, toda aquela maçaroca para atender 1, 2, 3 projetos, e você tem que pensar na interdependência de todo o portfólio. Aí nós temos que, então, ter grande poder de adaptação, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que implementar e supervisionar os vários projetos, e a gente, na sua essência, tem que entregar valor, garantindo que os objetivos estratégicos são alcançados. E aí, entro agora na parte, assim, mais portfólio que eu queria apresentar, também um pedacinho de um projeto que eu apresentei num evento internacional muito legal. Esses 6 temas, eles se abrem em mais de 4 horas de debate. A gente vai fazer uma palhinha aqui nos próximos 30 minutos para sobrar um tempinho aqui de conversa, né? E aí a gente está falando de ferramentas e técnicas para gestão de portfólio. Aí eu estou falando como é que eu vou cuidar do meu projeto de BPO, onde eu entrego pessoas, processos e inovação e o resultado final é uma entrega específica para o meu cliente.
Como que eu vou fazer isso para um projeto de CAPEX, onde eu vou entregar uma usina inteira? Como que vai ser aquele projeto da minha festa de Natal, de final de ano? Não importa. A gente precisa entender que certas ferramentas de técnicas de gestão em portfólio, se carregadas na sua essência, elas vão fazer o melhor proveito daqueles recursos que estão aplicados na sua empresa. Então, para isso, a gente fala de requisitos de sistemas de gerenciamento de projeto corporativo. Não adianta falar lá do Primavera, não adianta falar lá do Project, não adianta falar do Power BI, não adianta a gente falar do módulo da SAP, da ferramenta Spider que eu uso e de outra ferramenta qualquer de gestão de cronograma e tal, se eu não entender o que, em termos de ferramentas de apoio ao conceito de gestão de portfólio, eu tenho que trazer para dentro do meu ambiente. Então, eu vou falar de requisitos sistêmicos daquilo que eu preciso ter para cuidar bem de um gerenciamento de projeto corporativo. Aí vamos falar rapidamente de requisitos e dados. Não vou ter tempo hoje de entrar nos detalhes de schedule, que é o meu assunto favorito, né? É a minha formação, minha especialidade. Eu vou falar rapidinho de como que a gente pode aplicar critérios de sucesso, terminar falando da importância de análise de risco, que eu já falei para o Drummond aqui, é um outro tema para a gente explorar ao longo do ano e fazer uma apresentação específica sobre isso também, né? Então, cada uma dessas perninhas aí, elas podem virar um momento de interação com a equipe e com pessoas e a gente evoluir na construção da nossa carreira, tratando esses temas aí em bastante detalhe. Perdão, vamos lá na água, né? O cara fala demais. Em Brasília diziam, fala mais que o homem da cobra. Quem é de lá vai entender. Bom, aí, começando a falar desses requisitos. Quando eu falo de requisitos, na essência, eu tenho que ter padronização de dados. Não existe montagem, ou no Power BI, ou no meu Primavera, ou no meu Project, qualquer tipo de informação para visão de portfólio, que eu não conseguir criar padronização entre os diversos projetos, para que todos eles contribuam com informação saudável para aquilo que eu vou estar examinando no meu portfólio. Eu preciso, dentro do portfólio, fazer um bom uso dos meus recursos. Ou seja, eu tenho que entender que recursos são restritos, as pessoas são restritas, as máquinas são restritas, o dinheiro é restrito, o dinheiro que eu ganho em um projeto que vai servir para que esse projeto se mantenha, ele é restrito e ele está amarrado a outros usos de recursos restritos anteriores que eu tenho que controlar, né? Então eu tenho que ter um bom domínio dos meus materiais, dos recursos humanos, eu tenho que saber do meu fluxo de caixa, eu tenho que entender onde estão os meus equipamentos, quais são as restrições, como é que funcionam as dependências externas. Pomba, imagina você entregando um mega sistema CAPEX, vou entregar uma usina com dezenas de subfornecedores, a quantidade de dependências que cada um desses subfornecedores tem entre si para que as entregas aconteçam até aquela usina sair rodando do outro lado, né? Então, para isso, eu tenho que fazer bom uso de prioridade de recurso, de atividades, eu tenho que ter um bom desenho das minhas fases, dos meus projetos, eu tenho que conseguir, para a minha parte de fluxo de caixa, fazer a relação de gastos e faturamento, eu tenho que simular alternativas em projetos e eu tenho que encontrar mecanismos de otimização, ou seja, como tirar um pouquinho daqui, dali e dali para juntar sequenciamento entre a aplicação dos meus recursos que vão favorecer entregas ainda ou mais rápidas, ou mais baratas, ou com maior qualidade para o meu cliente, porque eu estou realmente fazendo a otimização desse fluxo de caixa em função dos meus recursos disponíveis. Ainda na continuidade aí desses requisitos de sistemas, eu abri esse pedacinho aqui porque é a área que eu mais curto, né? O uso de restrição de recurso. É quando você para entender que os recursos são a peça fundamental de qualquer cronograma, de qualquer projeto, híbrido, ágil, tradicional, não importa. E quando eu entendo, então, como que eu trabalho as habilidades dessas pessoas, onde que elas se encaixam, como que as equipes se montam, como que eu junto recursos para transformar ele em um elemento de planejamento, quais são os recursos que são renováveis, quais são os consumíveis, como é que eu trabalho equipes e turnos, né? E aí dentro dessa uso de restrição de recurso,
a gente ainda pensa nas incertezas, a gente trabalha a relação do atual e planejado, examina tendências. Então, isso aqui, perdão, é um subset daquilo que está acontecendo no meu dia a dia de gestão do portfólio, onde eu vou no grão, na minha pessoa, no meu software, no meu produto, o meu equipamento que eu estou colocando dentro de um canteiro do meu cliente, para a gente então poder fazer a melhor aplicação dele. Aí, ainda nos requisitos de dados, eu tenho que pensar nos custos. Para isso, eu vou criar um sistema de marcação do componente de custo, vou criar um sistema de contas, vou ter que fazer uso consistente desse meu conjunto de contas. Eu tenho que, então, padronizar, né, as atividades, fases e projetos, para que no meu lado financeiro eu consiga entender as nuances de cada projeto e conseguir caracterizar a aplicação do recurso, assim, mais simples de reaplicar em vários contratos, que é o dinheiro, né? O dinheiro é um recurso finito, né? Ele pode ser até produzido durante um projeto, que você entrega para o cliente alguma coisa e recebe por ele, né? Mas você pode transformar esse recurso em um novo equipamento, em uma nova equipe, e com isso fazer fluir entre projetos no mesmo portfólio. E às vezes você não tem esse poder. Você tem que realmente pegar recursos que estão compartilhados e fazer o melhor aproveitamento dele. Então, eu tenho que ter, na visão de portfólio, o uso de pool de recursos. Eu tenho que saber quais são aqueles que precisam efetivamente estarem dedicados em uma determinada situação de um cliente ou de um projeto, e quais são aqueles que podem navegar e fazer, dar suporte aos demais projetos. Nós temos aqui na Infotec o nosso serviços compartilhados para ajudar nessa distribuição. Nós temos a área de qualidade e QSMS para fazer o acompanhamento das pessoas. Nós temos a área operacional, nós temos a parte de preparação dos recursos humanos, né? Vai desde o recrutamento, admissão, acompanhamento, treinamento e tal. Toda essa massa operacional que está no escritório, ela também tem recursos que são compartilhados com os vários projetos que a gente tem que administrar. E aí, com isso, fazendo esse controle, a gente pode melhorar o nosso fluxo de custos e resultados do meu projeto. Ainda nos meus requisitos de dados, aí a gente começa a falar de modelo computacional, é quando eu transformo cada uma dessas características de dados que eu estou coletando dos meus portfólios para eu poder construir em um modelo onde um sistema me ajuda a reorganizar a aplicação desses recursos, né? E nesse modelo computacional eu vou ter que amarrar atividades, os recursos, eu vou ter que entender a partir de múltiplas estruturas analíticas, né? Ou seja, a estrutura analítica é aquela decomposição das minhas atividades de projeto ou do próprio portfólio em partes menores, né? E eu tenho que conseguir, a partir dessa recomposição, entender os trabalhos, entender onde eu vou fazer a distribuição desses recursos. E aqui uma tela até real aqui do nosso sistema, aqui da minha equipe, em um determinado momento, em uma pontinha do nosso super portfólio, a linha amarelinha apareceu para a gente, um ponto de atenção, porque na decomposição dos nossos 70 projetos, a gente tem um determinado projeto que está com uma margem inferior à nossa expectativa. Então, a gente, entendendo o que está bem no contrato, entendendo onde estão os pontos fortes e fracos, onde está o uso dos recursos, a gente vai detalhando os níveis dos nossos projetos até chegar naquele pedacinho que a gente tem um maior ponto de atenção, e ali a gente constrói um plano de ação direcionado a uma necessidade do cliente, a uma necessidade da equipe, para a gente, então, poder fazer a recomposição desse portfólio. Bom, tudo isso passa então pela minha modelagem. Aqui eu já vou começar a pular mais rapidinho para a gente entender a extensão disso aí, mas vocês me perguntarem no futuro como fazer, né? Então a gente faz manipulação dos materiais, examina os calendários, verifica a projeção de custo e dos desperdícios. E no mundo real, prático, o que eu tenho que fazer então? Imagina que um projeto qualquer, uma entrega qualquer, e eu tenho que fazer nessa entrega um determinado apontamento de um pedacinho do meu projeto, uma entrega lá, uma filtragem. Essa filtragem ela tem uma parte de entrega do filtro prensa, do tanque flash, do sistema de polímetro, e aí eu fui lá, botei todas as pessoas no meu portfólio, vi como é que é o detalhamento de tudo aquilo que está rodando, e descobri que eu tenho um certo desperdício. Então, essa barrinha laranja que vocês estão vendo embaixo, eu não estou conseguindo movimentar meu mouse, está aqui. Não sei se vocês enxergam o mouse, mas na barrinha laranja aqui,
eu tenho o número de horas das pessoas, das minhas equipes, que vão se acumulando ao longo desse projeto e que essas horas não estão de fato aplicadas em um pedaço do meu cronograma em função da dependência entre atividades. Quando fulano está fazendo um projeto, aprovando e realizando, ele não está podendo fazer o outro projeto. E aquela mesma pessoa, quando começar a fazer o outro projeto, ela vai liberar serviço para as pessoas seguintes e assim por diante. Então, a partir do caminho crítico estabelecido por um determinado recurso, outras pessoas que estão no meu caminho não crítico, né, ele está enxergando esse verdinho aqui, então vai dizer o quê? Essas pessoas elas não estão sendo usadas no seu máximo, porque elas estão esperando entrega de serviços de outras pessoas para elas darem continuidade. E a soma dessas horas que estão aqui soltas, que a gente não está enxergando, elas viram então um desperdício do meu sistema. Todo projeto, com toda equipe, sempre tem um desperdício. E às vezes a gente não tem noção do tamanho desse desperdício. Quando eu contextualizo isso e trago esse controle sobre as pessoas, eu posso então saber qual é o custo daquele meu pacote e onde eu posso melhorar. Esse pacote ele tem um custo previsto de 154 mil dólares para ser reais aqui para ser entregue, basicamente em função das pessoas que estão trabalhando na engenharia, e uma duração prevista de 28 dias. Tá, e aí, será que existe uma forma de usar os meus recursos do meu portfólio que possam, na sua movimentação, melhorar a distribuição desse trabalho? Aí a gente entra a modelagem computacional, entra a otimização de cronogramas, entra aquela parte que eu falei que eu adoro, sou fissurado, tinha que falar dela, e aí ao rodar um sistema de cálculo de desperdício, eu saio dos 28 dias e 154 mil naquele pacote para um recálculo. O meu sistema vai então olhar aquele meu modelo, vai verificar a disponibilidade das pessoas, quem pode começar primeiro, quem começa depois, como é que troca a sequência, e nesse processo de otimização, que é muito tentativa e erro, um monte de cálculo que vai rodar por baixo, a gente consegue então reprogramar as pessoas em uma determinada sequência, e com isso, olha só aqui, nesse caso, para quem percebeu, o caminho vermelho aqui, que é o caminho crítico daquele profissional, mudou, tem um deslocamento da primeira atividade dele para um outro fluxo de ações. Então, cada um desses deslocamentos significa uma nova forma de distribuir o trabalho, e um outro pedaço do meu sistema foi antecipado para aproveitar melhor aqueles recursos ociosos. E aí, qual o novo detalhe agora? Esse vermelho era a minha curva de aproveitamento das pessoas por dia, né, quanto que eu estava, de fato, usando essas pessoas de forma efetiva no dia a dia, e esse é o meu novo aproveitamento. Ou seja, para cada pessoa, para cada máquina, para cada equipamento que eu tenho rodando e tal, eu consigo gerar mais dinheiro a cada dia, usando melhor o momento onde eles estão trabalhando. E outro dia, numa apresentação dessa, o cara disse, ué, mas como que você melhorou o resultado final e o desperdício está maior do que o desperdício original? Olha que curioso ficou essa curva aqui para a gente entender funções aí, né, visuais. Eu tenho maior geração de valor para cada pessoa minha aplicada no meu cronograma. Eu tenho em relação à linha de base, que é esse vermelho. Isso aqui é crescimento. E a minha linha de base de desperdício, que andava aqui embaixo, aumentou o desperdício. Como é que fecha a conta? Aí eu vou no detalhe aqui do número de dias. O projeto original tinha 28 dias. As pessoas estavam distribuídas, o desperdício delas estava distribuído em 28 dias. Quando eu transformo isso em uma entrega de 25, eu ganhei 3 dias ao final do projeto, que não são mais desperdício do projeto, eles são disponibilidade do recurso para os projetos seguintes. Mas, na nova relação matemática que a gente tem para aqueles 25 dias, eu ainda tenho uma elevação de desperdício proporcional às pessoas daqueles 25 dias. Olha só que legal, né? Então, você virar para o seu chefe e dizer, chefe, eu vou aumentar o desperdício nesse projeto porque a gente vai melhorar o ganho. Pô, não entendi. Né? Não, o desperdício para aqueles 25 dias. Mas eu ganhei outros 3 de benefício que a gente vai liberar para os outros projetos. Eu reduzi o custo final da minha entrega. Eu agora economizei 16 mil reais dos 150, ou seja,
11%, simplesmente porque eu entendi quais são as pessoas, onde estão elas, onde elas se encaixam no meu portfólio e como que eu reorganizo essas atividades para ter um aproveitamento melhor. Saindo disso aí, então, a gente precisa de várias outras ferramentas auxiliares, como a construção de múltiplas EAPs, ou seja, eu não vou fazer só uma decomposição do meu projeto, como a gente normalmente vê em um cronograma. Eu vou decompor de várias formas diferentes. Eu vou decompor pelo que é o produto. Eu vou decompor pelo que é a entrega final para o cliente. Eu vou decompor pelos processos que são feitos. Eu vou decompor pelos responsáveis. E quando você tem um sistema de modelagem que te permite fazer isso, é como se fosse um cubo do Power BI, né? Você vai vendo o projeto em diferentes ângulos e você vai decompondo ele de diferentes formas. Você vai ganhando momentos de especialização daquelas caixinhas. Você vai entendendo onde otimizar melhor cada um daqueles quadradinhos do seu portfólio. E aí, então, um exemplo muito rápido, vamos imaginar aqui esse cronograma aqui que tem 1, 2, 3, 4 atividades no caminho crítico. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 atividades que não estão no caminho crítico, elas têm folga, elas estão divididas entre atividades 1 a 9, todas têm basicamente a mesma duração, todas, não, tem alguma variação aqui, e temos um caminho definido e não existe uma EAP aqui. É um pacote de pessoas, as atividades estão ali e vão acontecer essas 9 atividades. Como é que eu poderia enxergar isso aí de novo? E se eu reorganizasse pelo que entregam as pessoas? Se eu fizesse uma recomposição, atividade 1, 5 e 9, ela serve para entregar relatório. A atividade 2, 3 e 6, ela serve para entregar listas. A atividade 4, 7 e 8, eu estou fazendo o meu design. E as atividades aqui de início e fim são simplesmente para eu fazer o acompanhamento. Eu continuo com as minhas mesmas 9 atividades, mas essa reorganização, ela me dá visões que eu não estava tendo antes. Se eu imaginar que eu tenho equipe especializada em relatório, e eu pegar para a equipe de relatório e entregar todos os relatórios de todos os projetos que elas têm que fazer, elas passam a ter o cronograma de relatório delas. Elas não estão mais enxergando lista, design e as outras entregas e tal, mas elas estão enxergando as grandes entregas de como elas têm que coordenar. E elas vão continuar sabendo quais são os limites de data que eles têm que cumprir, aquela coisa toda, para poder fazer uma adequação. E outra forma de ver o mesmo problema é se eu entregar, por exemplo, em áreas específicas. Olha, gente, engenharia, presta atenção que esse filho aqui que é seu. Olha, qualidade, presta atenção, porque essa aqui é a área que o filho é seu. Então, ao recompor o cronograma de formas diferentes, eu trago as pessoas para entender melhor os seus desafios. Aí eu pego isso em um projeto e ponho para múltiplos projetos e ponho para portfólio. Eu melhoro a saúde e entendimento do que a engenharia está fazendo, o que a qualidade está fazendo, quais são os produtos que estão sendo entregues. Eu começo a ter indicadores bastante específicos de cada um desses segmentos para entender onde que eu vou ter ganhos de produtividade. Aí eu vou para um lado mais hardcore ali mesmo e tal, eu começo a fazer avaliação de cenários, posso então pegar dados da empresa e começar a entender o que pode acontecer se der errado, se der melhor, como é que eu posso estabelecer metas, como é que eu posso acompanhar, né? A gente tem que sair daquela máxima lá da Dilma, né? Eu não tenho meta, né? Mas quando eu chegar lá, eu dobro, né? Não, eu tenho que, para cada bloquinho, eu tenho que saber onde que eu vou, por que eu vou, qual que é a diferença, onde que eu tenho um ganho. Então a gente traz esses elementos para a gente entender volumes e distribuição. Um conceito bastante legal aqui é o de fragments, são fragmentos de projetos, são bloquinhos de inteligência, onde as pessoas então se especializam em certas coisas e esses bloquinhos são reaproveitados em novos cronogramas. Então você vai fazer uma mobilização, você não esquece do container que tem os banheiros, você não esquece de ver se tem mulheres e homens trabalhando para fazer a distribuição dos alojamentos de forma diferenciada. Por quê? Porque você criou blocos de inteligência em certos projetos que são reaproveitados em outros. E aí a gente vai otimizando cada bloquinho desse. E com isso, então, eu começo a ter criação de cenários, eu começo a entender como que eu vou em uma certa situação, como que eu vou em outra situação, qual é que me dá a melhor caixa, o melhor resultado com o cliente, como que eu recupero prazos que estão perdidos, e aí eu ganho domínio sobre o meu portfólio. E aí, fechando nas conclusões, né, porque eu passei rapidíssimo aí entre o que é o cronograma, o que é o critério de sucesso, o reagendamento e o que é a análise de risco, né?
vamos aqui pontuar pontos importantes da gestão de portfólio, e aí vamos ver se vocês me trazem alguma pergunta aí, já que eu não achei aqui no chat, né, na velocidade do falador aqui, ninguém escreveu. Então vamos lá. Conclusões, tá? A gente tem que organizar dados de forma a apoiar a simulação do trabalho baseado em recursos de todo o portfólio. Eu tenho que entender que pedaço do meu projeto é mais pessoas, que pedaços tem mais a ver com entregas, e essas entregas têm a ver com processo, produção e acompanhamento. Às vezes, nas equipes que estão trabalhando com processos e entregas, eu vou informatizar parte do serviço deles e vou dar ainda maior qualidade, né? Então, eu preciso ir entendendo onde é que estão esses elementos todos, e aí eu preciso criar modelos computacionais que sejam eficientes. Para isso, eu vou trazer as bibliotecas de referência, as Fragnets. Eu vou trazer os pedaços de inteligência de projetos que deram certo, como se fossem pecinhas de Lego, para eu reaproveitar em outros pedaços de projetos e do meu portfólio, para que então eu sempre tenha o melhor momento da engenharia, o melhor momento da qualidade, o melhor momento da mobilização, o melhor momento da compra e chegada de materiais. Tudo isso eu vou fazendo então a partir da organização das minhas Fragnets e das simulações. Outro ponto importante, então, é calcular o cronograma baseado em restrição de recurso. Esse negócio de, não, olha aqui, eu vou botar essas atividades e todo mundo vai se entendendo, não te dá a essência do que você pode fazer no teu portfólio, né? E aí eu comecei bem falando de tudo que o Microsoft apresentou na solução deles, que eu concordo, é para aquilo mesmo e tal, e aí agora eu dou aquela minha cutucada. Quando você tenta desenhar um cronograma baseado em recursos no MS Project, ele está preso em uma técnica de gestão em projeto chamado Critical Path, né, o caminho crítico de projeto, feito por diagramas, ou seja, só pela sequência lógica, uma técnica que foi desenvolvida há 50 anos, e quando ele calcula o caminho crítico, ele não consegue enxergar o impacto daquelas pessoas que estão superalocadas e como que o novo caminho crítico se forma quando essas pessoas são reorganizadas em função dos seus calendários, das suas ausências, das suas necessidades, das velocidades dos seus trabalhos. Então, se eu não tiver recursos aplicados em cronogramas e eu não tiver capacidade de enxergar o verdadeiro caminho crítico dos meus recursos, eu estou perdendo condição de simulação e de entendimento dos meus riscos e de melhoria e otimização dos meus custos. Se possível ainda, na evolução, isso aí é questão de maturidade mesmo, né? Hoje, na empresa que eu estou trabalhando, estamos dominando aí uma carteira enorme de contratos, a gente tem 2.000 pessoas envolvidas, um monte de coisa rodando. A gente começou a trabalhar realmente conceitos de gestão de risco, de uma forma contextualizada para dentro de cada projeto, mas a gente não conseguiu ainda, e vai precisar talvez mais 6 meses, 1 ano, 2 anos talvez, para a gente fazer a incorporação de simulações de Monte Carlo, por exemplo. Grandes cenários de tudo que pode dar errado, com grandes cenários de tudo que pode dar certo, onde é que é a minha curva ideal de aproveitamento e início e término das minhas atividades, para que eu possa ter ainda ganhos substanciais maiores, ou entendimento dos problemas com maior antecedência, né? Então, essa parte de gestão de risco, cronogramas probabilísticos, alternativos, etc., é hardcore mesmo, leva um tempo de culturação. Todo mundo na equipe tem que começar a entender que tem que detalhar mais os cronogramas e ver como é que isso funciona. A gente tem que se encaixar com as equipes ágeis, como é que tira dados de lá, como é que a gente coordena com as equipes híbridas, né? Então, isso aí é assim, a cereja do bolo. Na minha situação, em cada lugar que eu fui trabalhar e tal, é uma coisa que você começa a ver para o segundo, para o teu terceiro ano, mas é meta, a gente vai chegar lá, a gente vai rodar o nosso portfólio, podendo fazer análises probabilísticas, entender os cenários e preparar as entregas a partir disso. E por fim, aí, último slide. Estou batendo meu tempo aqui, acordado aqui com o Drummond, né? Vai sobrar aí um tempo de perguntas que eu espero que apareçam para o Homem da Cobra, né? E aí, o que acontece? Não existe projeto sem incerteza, então a gente precisa definir metas de projeto e a gente tem que pensar em probabilidades. Mas Peter, eu não posso fazer Monte Carlo. Peter, eu não posso fazer simulação. Peter, eu não consigo entender a construção de múltiplos cronogramas ou EAPs. Cara, junta todo mundo nos pontos-chave do seu cronograma, entenda seu caminho crítico, vê aonde Murphy entra para atrapalhar a coisa, e existem pequenas ações que você vai tomar naqueles momentos que você tem
entendimento de quais são os riscos relacionados, e gradativamente você vai sair de análises qualitativas e quantitativas de gestão de risco para um momento onde você consegue simular alternativas. Tá? Agora, essa é uma construção contínua, você tem que acreditar no conceito, você tem que trazer a perspectiva de que todo projeto nasce errado e a gente tem que reduzir a nossa capacidade de erro, planejando e replanejando e reavaliando por que o planejamento original não deu certo, até a gente ir ganhando qualidade, criar aquelas nossas fragments de inteligência, entender aquelas entregas onde a gente é super fera, né? E aí com isso a gente vai ter melhores resultados no nosso portfólio. Nesse caso, então, aí fechando, projetos podem ser controlados mediante uma análise de probabilidade. Esse último indicador aqui de baixo, esse vermelhinho aqui, ele está em contraposição a um indicador tradicional de mercado, valor agregado, e ele está em contraposição a um outro item que se usa bastante, que são as curvas S. Cada uma dessas técnicas te dá informação de ações em um momento diferente. E coisas que você começa a detectar no valor agregado e que parece que melhoram mais adiante, você vai confirmar a partir de uma técnica, e depois, quando você acha que está tudo indo muito melhor do que o planejado, você vai descobrir por outra técnica de que tem um negócio ali que você não tinha enxergado ainda. Então, este indicador aqui de probabilidade, esse é um indicador que faz o casamento da situação de domínio do seu cronograma no dia a dia e a tua exploração do que é a gestão probabilística, do que é você ter uma área de riscos que suporta o entendimento de pontos críticos do seu projeto, áreas que às vezes não estão acostumadas a conversar entre si. Quando essas informações convergem para um modelo central de montagem do meu cronograma, eu consigo me antecipar a problemas que não tinham aparecido ainda. E é isso aí, gente. Dois pontos principais aqui de bibliografia dos outros é o documento aí do Microsoft PPM, o documento do PMI, mas todo o resto aqui é um Frankenstein de pelo menos outras 10 apresentações em seminários e lugares diferentes que eu já fui. Então, quem quiser criar uma relação, trocar uma ideia, a gente ver como que a gente fala dos outros assuntos, entre em contato comigo, entre em contato com o Drummond, provoque ele para fazer um evento específico de um tópico de análise de risco, um tópico de cronograma, um tópico de gestão de recurso, né? E aí a gente entra aí para fazer a coisa funcionar. E aí, deixando meus contatos, né? Não posso deixar de agradecer aí o tempo da empresa, de me deixar aqui trabalhar e fazer essa apresentação para vocês. Bruno, meu parceiro na minha rotina de entrega para o cliente, ele vai lá vender e eu vou lá entregar o que ele prometeu, né? Então estão aqui os nossos dados de contato. E, gente, por favor, se não aparecer pergunta aqui, eu vou ficar muito, muito triste. Manda aí. Maravilha, grande Peter. É um grande prazer, como sempre, excelente apresentação. E temos perguntas sim, vamos lá. A primeira pergunta aqui que nós temos é do Marcelino Steckel. Marcelino, se eu falei errado, me desculpa, tá? O Peter sabe que às vezes eu falo alguns nomes errados. Mas vamos lá. A pergunta dele é o seguinte: sabendo que o BPO é um universo de diferentes modalidades de serviço distribuído em inúmeros clientes, como é o desafio da gestão do conhecimento, lições aprendidas e boas práticas na gestão desses serviços entre clientes e provedor de serviços? Cara, fantástico. Você me pegou no contrapé. Eu vou te dizer que é o calcanhar de Aquiles que eu tenho hoje no meu portfólio, tá? Nós temos uma iniciativa estratégica apoiada pela empresa, tem que ser cumprida ao longo do ano, que chama-se Construção de Base de Conhecimento para Aproveitamento de Lições Aprendidas. Eu acabei de entregar o meu indicador do trimestre, eu estou atrás do meu indicador do trimestre, a gente não... é um super desafio, porque exatamente existem coisas da área de saneamento que são de saneamento, tem coisas de óleo e gás que são de óleo e gás, e tem coisas que intercalam os contratos e a gente tem que aproveitar essa experiência e tem que trazer para dentro. Então, o que a empresa fez no seu planejamento estratégico do ano? Ela definiu áreas que vão atender parte desse processo de aprendizado e criação de base de conhecimento. Então, o RH agora tem como objetivo estratégico
se aproximar das equipes na ponta, entender o que as lideranças estão fazendo, pedir para eles os seus grandes mais e grandes menos, né? Olha, cara, você que está aí na ponta e tal, está num projetinho tal, assim, o que você fez hoje que deu certo? O que você fez hoje que deu errado? Então, aquela provocação da rotina das 2.000 pessoas está lá com o pessoal do RH. Depois nós temos a área de produtos, que para e diz o seguinte: gente, nessas grandes entregas que vocês fizeram para o cliente, esse atraso aqui, essa melhoria aqui e tal, etc. Onde que da próxima vez a gente pode melhorar essa entrega, trazendo uma nova solução tecnológica? Aí nós temos os seminários de tecnologia, onde a Infotec ela criou o Infolab, lá uma estrutura para trazer startups. Essas startups apresentam diversas soluções, essas soluções são mapeadas pela área de produto. Aí ela diz: poxa, esse assunto aqui está batendo com uma necessidade do Peter no projeto tal, projeto tal. Então ela começa a fazer essas conexões, né? E então nós temos, por exemplo, um projeto de due diligence lá com um cliente de transporte, faz compra de suprimentos no mundo todo, e nós temos uma aplicação de uma startup que resolve um problema muito específico de acompanhamento do momento de saída do pedido e chegada até o seu pagamento. Então, a área de produtos se junta com a gente entende o problema, a gente se aproxima da startup, a startup faz a apresentação, eu tenho que manter a operação funcionando do mesmo jeito. Então, é um momento de investimento, eu tenho as pessoas cumprindo com os objetivos que elas fazem à mão, e eu tenho um grupo por trás fazendo a experimentação, um protótipo com a aplicação daquela nova tecnologia. Deu certo, aí eu faço um repasse, né? Então, para isso, a gente começou a criar uma estrutura no SharePoint para entender os projetos individuais. A gente criou recentemente o conceito de one-pager de projeto, ou seja, já que é tanto projeto, pelo menos um resumo de uma página eu tenho que conseguir falar para todo mundo de cada um dos 70 projetos. Então, qualquer um de qualquer área entra nesse painel que tem os 70 resumos, e ele vai dizer: poxa, aqui o produto principal é esse, aqui a equipe principal é essa, aqui as grandes entregas são essa, aqui o segmento é esse. Então a gente começa a se aproximar das pessoas. E aí, tomara que meu CEO e diretores e tal vejam essa apresentação depois, que aí eu já vendo a minha ideia. Nós estamos num momento de avaliação do Yammer, né? O Yammer é uma ferramenta tipo um LinkedIn corporativo, onde, a partir da institucionalização desse Yammer, a gente vai convidar as pessoas que estão nos vários projetos a falar de suas experiências, e a gente, então, criar grupos de especialidade. O grupo de especialidade em engenharia de poços, o grupo de especialidade em sistemas de iluminação e assim por diante. Tá? Então, cultura é sempre calcanhar em qualquer empresa, organizar e tirar o máximo de lições aprendidas é um grande desafio. As Fragnets, quando a gente faz bons cronogramas, é uma forma de começar a criar essas inteligências, né? E o resto tem que ser uma forma colaborativa, por aí que nós estamos aí falando de Yammer, SharePoint, comunicação e interação entre áreas. Falou o Homem da Cobra de novo. 5 minutos para uma resposta. Manda a próxima aí. Maravilha. Quanto mais completa, melhor, né, Peter? Vamos lá. Então, agora tem uma outra pergunta aqui. Ele repetiu aqui a pergunta, mas aqui, ó, a Daiane Santos está perguntando: bom dia. Achei muito interessante esse conceito de Fragnets. Como isto é gerido dentro das organizações? Pode dar exemplo? É como ativo de processo organizacional? Não sei se entendi corretamente. Perfeito. Sim, você pode dizer que é um ativo organizacional. Hoje, também é um processo de aprendizado onde a gente está trabalhando. Quando a gente faz, por exemplo, por que a gente se especializa em uma determinada área? Porque a gente começa a entender melhor ela, e aí a gente começa a pegar a parte da inteligência que a gente pensou em um orçamento e começa a adequar no próximo, e no próximo, e no próximo. Então, é comum quem está lá na área de negócios pegar pedaços daquilo que começou a pensar para uma entrega e reutilizar. O que a gente está fazendo com a Fragnet é institucionalizando de fato isso. Então, um determinado pedaço daquilo que vai ser colocado em uma entrega para o cliente, como um momento de mobilização específica de uma equipe em canteiro, como a chegada e diligenciamento de materiais, como o momento de contratação de equipes especializadas, esse conjuntinho de atividades, elas são, então, ordenadas, pensadas com todo mundo,
nós temos o chamado Comitê de Viabilidade de Projetos. Então, todo projeto que vai ser apresentado, a gente passa por um comitê que faz uma crítica daquele momento, daquela orçamentação. Cara, aqui você esqueceu de pontuar esse momento aqui do uso das pessoas e o transporte público no local. Aqui você deixou de considerar essa outra informação aqui da região porque ela é afastada. Poxa, aqui tem home office, mas tem uma cláusula do contrato que diz que o cara também tem que estar no regime híbrido, então não pode ser o cara lá do outro lado do Brasil. Então a gente vai pegando, multidisciplinar esse comitê, nós temos a controladoria, a área de finanças, a área de suprimento, o RH, né? Isso é um investimento que a empresa faz, 3, 4 horas de interação entre pessoas de todas as áreas, a gente para tudo que está fazendo, para a gente então criticar a situação daquele contrato que está entrando. Né? E aí, com isso, a gente vai criando melhorias para o que serão essas fragnets. Tá? O conceito mais amplo de fragnet está num processo de implantação. O reaproveitamento de pequenos blocos de inteligência, ele acontece de forma natural nas empresas, um passa a experiência de um para outro e tal. Né? E se você tem lá um ambiente de compartilhamento de informação, isso roda mais rápido. Né? Mas sim, a fragnet é você institucionalizar o entendimento de processo, pessoas, materiais, fluxo de caixa previsto e botar a inteligência numa pequena entrega de projeto que é reaproveitado em vários outros momentos no seu desenvolvimento do portfólio. Maravilha. Temos mais 2 perguntas, temos ainda 3 minutos, eu quero responder as 2. A gente tenta responder quase todas, tá, gente? Mas vamos lá. O grande amigo e patrimônio do ConaGP também, Marcos Possi. Quais seriam as maiores dificuldades de iniciar uma ação dessas numa empresa que decide fazer? Cara, a gente tem que vender a ideia para muita gente, né? Então, quando eu era gerente de projeto, eu tinha que trabalhar nos bastidores as minhas coisinhas e depois as pessoas perguntavam o que estava dando certo e aí elas queriam repetir alguma coisa e a gente então tentava levar para a empresa. Na Infotech, eu tive a oportunidade de chegar diretor, né? Então, como diretor, eu pude juntar as minhas 6 áreas e dizer, gente, seguinte, eu trabalho assim há 25 anos e a gente vai sair desse ponto e a gente vai chegar nesse ponto. Então, você precisa desse patrocínio. Você precisa da empresa podendo dizer, nós temos que fazer essas etapas. A gente também tem que entender os tempos das pessoas, o processo de aprendizado de cronograma para um é muito mais difícil que para outro, controle de fluxo financeiro para um é muito mais do que o outro, falar de risco é muito mais para um e para outro. Então, você tem que pegar questões individuais das suas equipes e meio que nivelar todo mundo em conceitos para depois você fazer o reaproveitamento. Isso significa, eventualmente, contratar uma consultoria, né, de apoio. A Infotech vai servir em alguns lugares. O Marcos Possi, a gente chama ele também na hora que o negócio está pegando também, né? Um cara que já trabalhou comigo em coisas assim muito legais. Então, a gente pega pessoas que já têm certos domínios para fazer uma propagação mais rápida desse aprendizado para as outras. E aí, com isso, provoca-se o bom uso das técnicas que já existem aí há dezenas de anos. Maravilha. Vamos aqui ao último comentário, mais um comentário, Peter. É o seguinte, o Luiz Leodovino. Peter, bom dia. Em nossa realidade de projetos na área de papel e celulose, usualmente temos cronogramas enormes, acima de 10.000 linhas, que durante muito tempo foi sinônimo de controle e riqueza de detalhes. Na minha opinião, é humanamente impossível controlar algo dessa magnitude. Estou a pequenos passos aplicando conceitos de redução e otimização de processos em blocos. Qual a sua opinião sobre isto nesse novo universo de gerenciamento? Muito obrigado pela oportunidade. Fantástico. Quem briga entre tradicional e ágil vai afundar os dois. A gente precisa de tudo isso. E não necessariamente você falar de hora tradicional e hora ágil, a gente tem que ser híbrido. Não, tem que saber os momentos, casar e tal. O híbrido como política, né? Vamos tentar olhar tudo, pode ser muito bom. Eu vi projetos gigantescos de 3.000, 5.000, 15.000 linhas, que se eu pegasse eles todos e jogasse um XML desse e abrisse na versão gratuita da ferramenta russa que eu uso de recurso, a ferramenta aceitava. E por que ela aceitava receber 10.000 atividades numa versão gratuita?
porque esses projetos, na realidade, não tinham recursos pendurados. Você tinha 10 mil ofertas de algo que você achava que ia acontecer, mas você não planejou no detalhe o bloco de quem faz o quê, por que faz, qual material que usa, como que usa, qual fragment que você reaplica N vezes no seu bloquinho. Ou seja, não existe uma modelagem verdadeira para você botar 10 mil atividades. São 10 mil achismos ali dentro. E aí não tem gente que humanamente vai acompanhar. Quando você faz uma modelagem da atividade do menor grão para o grão maior, mas considerando a essência do que é aquele processo, quem entrega, por que entrega, com que material que entrega, qual o processo que roda, qual o dinheiro que ele precisa, qual o material que ele consome, qual o equipamento que está lá naquela atividade, e você então reaplica ela em blocos inteligentes. Quem vai fazer o cálculo e controle das 10 mil atividades é o software. O software reorganiza, ele reprioriza baseado nos elementos. Então, o cronograma não é tão complexo com 10 mil atividades se ele foi bem feito na sua origem. Você cria uma fragment de inteligência e essa fragment você replica, você cria a melhor forma de entregar 1 quilômetro de supressão vegetal, com tudo que tem que acontecer. Depois 1 quilômetro de solda de dutos, e com tudo que tem que acontecer. Depois você vai replicar aquela inteligência para 600 quilômetros de duto que vão acontecer. E o sistema é que vai dizer, opa, aqui eu tenho que trocar essa equipe para essa equipe, aqui eu tenho que botar essa priorização, aqui eu tenho que botar esse material, aqui o meu fluxo está sendo comprometido. Tá? Então, projetos grandes precisam de modelagens bem feitas. Não tem capacidade de fazer modelagem? Blocos menores de inteligência, uso de técnicas como ágil e concentração de equipes de especialistas nas suas ilhas de domínio é muito melhor. É como se você tivesse a inteligência do software naquele grupinho de pessoas que está fazendo aquela atividade naquele momento. Tá, então, parabéns pelas alternativas aí que você está buscando, mas não tenha medo de cronograma de 10 mil linhas. Eu já rodei portfólio com 250 mil atividades, onde o sistema ajudava a escolher que tipo de caminhão podia ser aplicado em função de consumo de diesel. Pra você ter ideia do nível de detalhe que foi feito esse planejamento. Maravilha. É uma área que eu sou apaixonado, mas eu não vou dar meus pareceres aqui, não é a ideia. Vamos fazer um evento só disso depois. Vamos. E aí surge uma oportunidade bacana, não vou dar spoiler aqui agora não, mas acho que surge uma nova demanda para aprofundar mais setorial, tá? Mas eu vou conversar com vocês depois com calma. Grande muito Peter, bom. Quero deixar aqui para você despedir do pessoal e depois dessa palestra maravilhosa. Gente, muito obrigado aí, grato pela paciência e por tentar fazer nexo com a minha velocidade de coisas, etc e tal. Acredite, essa apresentação ela ficaria muito boa em 4, 5 horas, né? E outras coisas que eu gostaria de ter uma oportunidade no futuro de trabalhar com o Drummond. A gente vai falar de dias aí de experiência. Eu sou muito grato aos meus formadores, pessoas que são no meu dia a dia, conselheiros das coisas que eu faço. Max Poss, que se meteu aí, é um deles, está lá na minha lista dos 6 mais aí na construção da minha carreira, né? Aí eu tenho especialistas na Rússia, tenho especialistas nos Estados Unidos que me ajudaram e tal. E quando a gente cria essa rede de contatos, e para isso, fantástico o ConaGP, e a gente começa a interagir entre nós e trocar essas experiências, é fenomenal. Sintam-se à vontade, meus e-mails estão aí, eu respondo sempre que possível. Se eu não responder qualquer coisa, pode acreditar, caiu num spam, eu não vi. Eu vou responder, né? Tá? Então, muito obrigado aí pela atenção de todo mundo. Maravilha, meu amigo. Excelente dia para você. Tenho certeza que o pessoal saiu daqui com muito mais insights, tá bom? E eu desafio quem está assistindo aqui agora, tá? Depois acesse no acesso principal aqui, tem lá, conheça os palestrantes, no saguão inicial, antes da sala da palestra. Então, no intervalo, dá uma passadinha lá, e lá tem conheça os palestrantes, e tem a imagem do meu amigo Peter Mello, e lá você vai se conectar a ele no LinkedIn, tá bom? Então já fica aí um desafio para quem está aqui agora assistindo a gente. Meu amigo, excelente, gratidão, e acompanhe a programação com a gente aqui, tá bom? Seguramente. E vou voltar nos filmes de tudo que eu perder. Maravilha. Um abraço.